Olá, gente, bem-vindo ao nosso Devocional Diário, muito prazer. Quem não me conhece, eu me chamo Luiz Guilherme, 4h30 da manhã subimos essa mensagem para tocar o seu coração e, de alguma maneira, priorizar os primeiros minutos do dia da semana ao Senhor. Eu já tenho a minha Bíblia aqui, eu te convido a pegar a sua Bíblia de papel e também te convido, se você é novo aqui, deseja fazer parte dessa comunidade, ler a Bíblia, trazer Deus para o seu dia, para a sua vida, se inscreva aqui no canal, é gratuito, você não paga nada por isso. E caso queira, eu tenho um grupo privado lá do WhatsApp, somente eu e minha equipe mandamos mensagem. Eu disponibilizei uma lista de espera, tá? Aqui na descrição do vídeo, você pode solicitar a entrada e assim que liberar a vaga, eu vou adicionar você com muito carinho. Estar aqui é muito mais do que só um momento de leitura bíblica. É dar a Deus o dízimo do dia, não um dízimo financeiro. Isso é assunto para outro vídeo. É o dízimo do dia, o primeiro minuto, a primeira fatia, dizendo: Deus, eu consagro a minha semana, os meus planos. De frente para a minha janela eu falo isso todo dia: Pai, seja a luz aqui na minha janela, seja o meu primeiro pensamento. Imagina você se comprometer em estar aqui até o último dia do ano, fazendo isso todo santo dia. Como que não vai ser o seu final de ano? O que Deus não preparará para você? Inclusive, diga para mim aqui nos comentários de qual país ou estado aqui do Brasil hoje você está no devocional, tá bom? E eu convido você hoje a abrir a sua Bíblia, no livro de Gálatas, Gálatas capítulo 6, é o Novo Testamento. O auxílio mútuo e a responsabilidade pessoal. Nós vamos ler hoje essa mensagem, vamos orar nesse momento, vamos consagrar o nosso dia a Deus, vamos colocar Deus à frente de tudo, de qualquer projeto, de qualquer plano. Eu sei que alguns de vocês fazem o devocional no metrô, no ônibus, ouvindo pelo fone de ouvido. Onde você estiver nesse momento, Jesus está aí. Bom dia, Jesus. Quando você diz isso: Pai, faz parte do meu dia, caminha comigo. O devocional aqui é um momento de comunhão. Eu ligo a minha câmera, a gente começa a falar do amor de Cristo, você vai anotando a sua Bíblia. É relacionamento com Deus, por isso que começamos aqui dizendo bom dia. Bom dia, Jesus, caminha conosco hoje. Gálatas capítulo 6. Oremos em nome de Jesus. Deus e Pai Todo-Poderoso, eu quero nesse momento, em primeiro lugar, te render graça, te render louvor por estar aqui. Dizer que o Senhor é santo, digno de toda honra e de toda glória. Eu começo o dia, a semana, te adorando, Pai. Senhor, me dá discernimento todo dia para entender a Tua palavra, entender a Tua mensagem. Me impulsiona e me ensina a fazer isso de uma maneira pura, verdadeira e sincera. Diga para Ele: Senhor, faz brotar no meu coração um amor, uma paixão pela Bíblia, pela Tua palavra, pela Tua Escritura, em nome de Jesus. Revela-te a nós, nós declaramos que esse dia hoje será mais do que abençoado, porque dedicamos o primeiro momento ao Senhor. Santo e digno de louvor é o Teu nome. Amém. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Irmãos, olha como que começa o ensinamento de hoje. Se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês, que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura. Inclusive, gente, eu vou grifar do capítulo 6, capítulo é um número maior, versículo é um número menor, tá? Eu vou grifar o versículo 1, que é um ensinamento. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. E continuemos aqui. E que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Levem as cargas um dos outros e, assim, estarão cumprindo a lei de Cristo. Por quê? Se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. Versículo 4 diz, e eu vou grifá-lo também. Deixa eu pegar essa caneta, diz ali, ó. Mas que cada um examine o seu próprio modo de agir, então terá motivo de gloriar-se unicamente em si, e não em outro. Versículo 5 diz, porque cada um levará o seu próprio fardo. Você já reparou como que a Bíblia ela é um manual de vida para tudo? E nós, seres humanos, perdemos, às vezes, horas e muito do nosso tempo julgando as pessoas, apontando o dedo,
falando da vida de um, falando da vida do outro. Isso não é um defeito seu, isso é do ser humano. Tem até um ditado que diz que a primeira impressão é que fica. Pode até ser. Mas como que eu vou julgar uma pessoa pela primeira impressão? Quem ela é, o caráter que ela tem, o profissional que ela é. Consegue entender que não faz sentido? Mas a todo momento, a gente sempre tem uma pedra na mão. A gente sempre ataca da mesma maneira que nos atacam. É como se nos dias de hoje vivêssemos blindados a todo momento. Uma pessoa erra o trânsito, a gente acha que foi proposital, já fica nervoso, fica estressado, desconta em pessoas, na família, desconta em lugares. O ser humano, ele anda com os sentimentos à flor da pele. A Bíblia nos ensina a ter uma palavra branda. Se vê alguém caindo, alguém errando, a gente não tem esse papel de juiz espiritual, o papel de julgar com Deus. Se a gente não pode ajudar, não põe a mão, não atrapalha, não fala nada. Isso é algo até para o Espírito Santo, talvez hoje, preparar você, preparar a mim, para viver cumprimento de promessa. Porque tem pessoa que não tem absolutamente nada, e ela já tem o coração transbordando de orgulho, de vaidade, ela pisa nos outros, ela humilha, trata as pessoas mal. Imagina se essa pessoa alcançar tudo aquilo que ela pede a Deus em oração. É a mesma pessoa que não ama o próximo, mas no quarto fechado ela diz que ama a Deus. Existem várias maneiras de amar a Deus. No quarto fechado, no secreto, mas a gente também ama a Deus quando a gente ama o nosso próximo. Eu falei isso no devocional, no quarto de guerra ontem, se eu não estou enganado. Você amar o teu próximo não é deixar as pessoas pisar em você, te humilhar, não é nada disso. Mas a gente ter mansidão, domínio próprio, buscar isso no Senhor. Inclusive, isso é fruto do Espírito Santo. É você não levar tudo ao pé da letra. Lembra quando Jesus disse sobre dar a outra face? Tem coisa que a gente até releva pela nossa paz. Tem situações que não vale a pena você entrar na briga, no meio, na confusão. Às vezes a gente quer e acaba carregando o fardo de outras pessoas. Você pega um fardo de um parente seu e leva para dentro da sua casa. E mais, ainda leva esse fardo para sua mulher, para o seu marido, para os seus filhos, ou o filho leva o fardo de alguém para os pais. A gente não acabou de ler na Bíblia que cada um carrega o seu próprio fardo? E cada um ore, se examine, para que quando vier a tentação, a gente possa estar de pé. Não, o mal não vai me derrubar. Não, eu sou invencível. Não, aquele sentimento de que a gente é alguma coisa. Por isso que eu digo para você a importância. Eu sei que a gente começa a semana cansado, a nossa semana passa muito rápido, o nosso dia passa voando. Eu não sei se vocês repararam, se você pode até confirmar comigo aqui. Parece que a gente virou o ano ontem. Já passamos da metade do ano. Daqui a pouco a gente está aqui fazendo o último dia do ano, culto de ação de graça, encerrando o ano na presença do Senhor. E mais um ano se foi, tudo passa muito rápido. As horas estão aceleradas. Mas separar esse momento e sentar, sem distração, sem rede social, sem estresse, é você falar: Senhor, eu tenho 1 milhão de coisas para resolver, mas eu não vou conseguir resolver nada sem antes dedicar o meu momento ao Senhor. Se alguns de vocês já tiveram esse momento de ficar sem fazer o devocional, e parece que o teu dia falta alguma coisa, não é sobre a mensagem do Luiz Guilherme, não é sobre o canal do Luiz Guilherme, não é, hoje eu não vi o pastor Luiz Guilherme, não é sobre mim, eu sou apenas o mensageiro. O dono da mensagem é Jesus, mas é sobre dizer assim: Deus, hoje eu tenho conta para pagar, essa semana eu tenho coisa para resolver. Senhor, minha família está destabilizada, a minha vida está desorganizada, eu preciso vender, eu preciso prosperar, eu preciso fazer isso, um exame, eu tenho muita coisa para resolver essa semana, mas eu sei que se eu não colocar o Senhor à frente, o fardo vai ficar mais pesado. Então você senta, você abre a Bíblia, e a Bíblia nos ensina hoje: se tem alguém perto de você mal, se você pode levantar essa pessoa, levante. Se não pode, não termine de derrubá-la. Se tem alguém perto de você, olha só como ele diz: vocês que estão em um nível espiritual diferente,
levante essa pessoa. Se tem alguém precisando, eu vou orar por essa pessoa, eu vou impulsionar ela a ler a Bíblia, a ler a palavra, a buscar o Senhor. Mas eu também vou cuidar de mim para que eu não caia, a tentação não me vença. A gente busca espiritualidade em Deus não para se sentir melhor que outras pessoas, mas para sermos melhor. Melhor como ser humano, como mãe, como pai, como filho, empresário, como pessoa. Às vezes você passa perto do porteiro, da zeladora lá do seu prédio, ou a pessoa que trabalha no mercado onde você passa todo dia, você não olha nem na cara da atendente do supermercado, que você vai lá todo dia, você não sabe nem o nome dela, mas o amor de Cristo está em você. Mas esse amor de Cristo, ele tem que exalar, ele tem que ter aroma, ele tem que se espalhar. Não que você vai sair conversando com todo mundo, tem gente que é mais privado, mais fechado, mais tímido, mas você já vai meses, você não sabe nem o nome da atendente. Às vezes alguém te atende mal um dia e a gente leva ao pé da letra. Essa pessoa me atendeu assim, falou assim, daquele jeito. Pode ser que aquela pessoa não teve estrutura de dividir o profissional do pessoal, mas aquele dia pode ser o pior dia da vida dela. Esse sentimento de misericórdia, de compaixão, faz parte daqueles que buscam a espiritualidade em Deus. Às vezes alguém na sua família tem uma situação que te irrita muito. Aí você senta na sua casa, com seu marido, com a sua filha, seja lá com quem for. Se tem oportunidade, vamos falar sobre o assunto, tudo bem. Mas tem momento que nem vale a pena você trazer fardo para dentro da sua casa. Tem situações que não vale a pena entrar na sua casa, nem através de palavras. Blinda a porta da sua casa, blinda a porta do seu coração. Eu sei que falando assim parece fácil, parece até um manual de uma vida perfeita. Não é sobre isso. É sobre você pegar a Bíblia e falar: Senhor, lendo a Bíblia, ouvindo a tua voz, eu descobri que realmente tem muitos erros, só que em mim. E eu estou aqui mais um dia, pedindo, sabe o quê? Misericórdia, domínio próprio, sabedoria. Você vai ter o melhor dia da tua vida. Você vai ter um dia de livramento, de salvação. Só põe Deus à frente de tudo. Eu garanto para você, gente, honestamente, que se você abrir o seu coração aqui no devocional, faz uma promessa de estar aqui, e você colocar Deus como prioridade da sua vida, e você buscar em primeiro lugar o reino do céu, as demais coisas serão acrescentadas. Jesus, ele caminhará com você hoje, mãos dadas. Que Deus, ele possa me impulsionar e te preparar. Peça para ele hoje. Honestamente, eu acredito que seja um momento propício e oportuno para você fazer isso agora. Senhor, me faz eu próximo como o Senhor quer. Me dê uma fé pura, verdadeira, sincera. Até quando eu falo sobre isso, sobre a maneira de se relacionar com as pessoas, no mundo que a gente vive hoje, está muito difícil saber ou perceber quem é sincero, quem é honesto. É muita gente maldosa. Mas aí o próprio Espírito Santo, quando buscamos essa espiritualidade em Deus, ele também começa a dar para a gente discernimento. E a gente começa a ter o que chamamos de direção divina. Encerre o devocional hoje escrevendo aqui nos comentários: direção divina. Porque é isso que você vai ter essa semana. Começamos a semana pedindo em Deus direção divina. Amém? Que Deus abençoe muito a sua vida. Se você quiser fazer parte da minha igreja online, da minha comunidade, no primeiro comentário eu deixo um link, eu te convido a ser oficial do meu canal. No momento que você se torna um membro oficial, você recebe um selinho do lado do seu nome. Muitos de vocês aqui já nem estão mais e ainda não percebeu. Clica aqui depois, vê se você ainda está na comunidade. Assim que você completa o seu cadastro, direto com o YouTube, eu recebo o teu nome, eu vou colocar no óleo que eu tenho orado, um óleo ungido de ministério. E eu quero interceder todo dia em oração por você. Deus te abençoe. Um abraço, uma boa semana e até amanhã.